O octógono não foi suficiente. Para resolver a maior rivalidade da história das lutas, foi preciso uma briga generalizada, prisões, um ônibus destruído e o evento mais assistido de todos os tempos. O que aconteceu no UFC 229 não foi esporte, foi ódio puro e real. Mas para entender como o mundo parou para ver um russo e um irlandês tentarem arrancar a cabeça um do outro, é preciso voltar a 2014. Acredite se quiser, houve um tempo em que Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov eram cordiais, tiravam fotos juntos nos bastidores e trocavam elogios. A paz só existia por um motivo: eles não habitavam o mesmo território. McGregor aterrorizava o peso pena e Khabib esmagava almas no peso leve. Tudo mudou em 13 segundos. Quando McGregor nocauteou José Aldo em dezembro de 2015, a ambição do irlandês falou mais alto. Ele queria 2 cinturões, ele queria a categoria de Khabib. E foi nos bastidores do UFC 205 que a semente da guerra foi plantada. O UFC precisava de McGregor lutando pelo título dos leves em Nova York, mas o campeão da época, Ed Álvares, exigia mais dinheiro. A solução da organização foi uma manobra de mestre, porém cruel. O UFC enviou contratos para Álvares enfrentar Khabib e para Khabib enfrentar Álvares. O detalhe sombrio: o contrato do russo era falso. Era apenas uma isca para assustar Álvares e forçá-lo a aceitar a luta contra o irlandês. Álvares mordeu a isca, assinou contra McGregor e foi brutalizado. Conor se tornava o primeiro campeão duplo da história. Na mesma noite, um Khabib enfurecido e descartado pelo UFC foi colocado no card preliminar. O russo não apenas destruiu Michael Johnson, como passou a luta inteira gritando com o presidente Dana White através da grade. No microfone, chamou o irlandês de galinha. A Guerra Fria havia começado. Depois de fazer história, McGregor foi lutar boxe com Floyd Mayweather. Colocou mais de 150 milhões de dólares no bolso e desapareceu. O cinturão ficou travado. O UFC perdeu a paciência, destituiu o irlandês e colocou a coroa em disputa no UFC 223. O destino de Khabib finalmente o aguardava. Mas McGregor não aceitou ver seu trono sendo ocupado em silêncio. A semana do UFC 223 no Brooklyn foi cenário de um filme de terror. Após Khabib ter encurralado Artem Lobov, o principal parceiro de treino do irlandês, no hotel, McGregor voou da Irlanda para Nova York com uma gangue. Eles invadiram a arena, cercaram o ônibus onde os lutadores estavam. E em um ataque de fúria cega, McGregor arremessou um carrinho de mão contra a janela. Vidros estilhaçados, lutadores cortados, caos total. O alvo era Khabib, que não se moveu do assento. McGregor saiu algemado pela polícia. Khabib saiu com o cinturão de campeão. A colisão entre os dois se tornou o evento mais inevitável e lucrativo do planeta. A promoção para o UFC 229 foi a mais pesada da história. Conor McGregor ultrapassou todas as linhas do respeito. Atacou a religião islâmica de Khabib, zombou de seu país, chamou seu pai de terrorista e tentou quebrar o psicológico do russo de todas as formas. Khabib permaneceu gélido. A promessa dele não era nocautear, era torturar o irlandês dentro da grade. Estrategicamente, era o clássico grappler contra striker no seu estado mais letal. De um lado, McGregor, um atirador de elite com uma mão esquerda capaz de apagar qualquer humano, mas com uma falha crônica no gás e um histórico de derrotas por submissão. Do outro, Khabib, o urso russo, invicto em 26 lutas. Uma máquina de pressão no sambo que te arrasta para o inferno, mas que apresentava brechas na trocação de golpes em pé. Na noite da luta, a arena respirava tensão. Irlandeses e russos dividiam o espaço sob um clima de guerra iminente, sem toque de luvas, apenas violência prestes a explodir. O primeiro round desenhou o pesadelo do irlandês. Khabib engoliu a distância, agarrou o tornozelo de McGregor e o arrastou para as águas profundas. Conor sobreviveu amarrando o jogo, mas o recado estava dado. O chão era território russo. A genialidade de Khabib, no entanto, brilhou no segundo round. Sabendo que McGregor estava apavorado com a ideia de ser derrubado novamente, o russo fintou a queda e soltou o golpe mais importante de sua carreira. Um overhand de direita brutal que explodiu no queixo de McGregor. O irlandês caiu. Pela primeira vez na vida, The Notorious sofreu um knockdown. Khabib caiu por cima, e o que se viu foi um massacre. Um ground and pound impiedoso, acompanhado de falas cruéis do campeão desferidas a cada soco. No terceiro assalto, o impensável.
McGregor, mesmo exausto e machucado, manteve a luta em pé, abusou de infrações segurando a luva e o calção do russo, e venceu o round. Foi o primeiro round que Khabib Nurmagomedov perdeu em toda a sua vida. Mas a ilusão irlandesa durou pouco. No quarto round, o fim. Khabib voltou a pressionar, conseguiu a queda e montou as costas de McGregor. O irlandês estava quebrado física e mentalmente. O russo laçou o pescoço pressionando a mandíbula de Conor com força bruta. Não precisou nem encaixar perfeitamente no queixo. A dor e a exaustão fizeram McGregor bater em desistência aos 3 minutos e 3 segundos. A luta havia acabado, mas a guerra não. Cego pelo ódio e pelas ofensas sofridas durante meses, Khabib recusou-se a celebrar. Ele cuspiu no irlandês caído, saltou a grade do octógono de forma selvagem e mergulhou sobre a equipe de McGregor. O caos tomou conta de Las Vegas. Membros da equipe russa invadiram o cage e atacaram o irlandês. O presidente do UFC se recusou a colocar o cinturão em Khabib dentro do octógono por medo de um motim generalizado. Bruce Buffer precisou anunciar o resultado para um octógono vazio. O UFC 229 vendeu 2,4 milhões de pacotes de pay-per-view, um recorde absoluto. Multas milionárias foram pagas e suspensões distribuídas, mas o saldo real foi o fim definitivo do auge do maior astro do esporte e a consagração do atleta mais dominante da história do peso leve. Khabib Nurmagomedov provou que o domínio no solo vence as palavras soltas no ar, mas após anos de provocações, garrafas quebradas e carreiras encerradas, a história deixa uma reflexão. A verdadeira questão não é quem foi o melhor lutador naquela noite de outubro. A pergunta é, o MMA algum dia verá novamente dois homens dispostos a levar o esporte às últimas consequências da sanidade, ou esse foi o limite absoluto da violência no octógono?